Alô, meus amigos do canal 23 da NET, ou também o 523, onde você assiste em HD. E eu quero também já desejar aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Porque como no YouTube você vai ver em qualquer horário desses, né? Nós temos reprises durante a semana. Eu tenho o prazer de visitar hoje um lugar que eu nem imaginava que tinha aqui na Cidade de Franca. E fiquei impressionado com a estrutura aqui no Instituto Lala. Muito lindo, e eu estou aqui com a professora Ana, ou Aninha, para falar para a gente o que acontece, como vocês fazem o Instituto Lala, essa instituição maravilhosa. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá. É isso aí. Bom, acho que o Instituto, o Instituto tem muitas pessoas envolvidas, né? Um trabalho de muitas mãos. E o Instituto é uma clínica, né? Mas depende muito da perspectiva. Então, porque a gente tem um trabalho clínico, nós temos um trabalho institucional, mas acima de instituição, de empresa, nós temos um trabalho que precisa ser humanizado, já que nós estamos trabalhando com vidas, né? Com seres humanos. Então, o Instituto, ele presta serviços na área da saúde, na área da educação. A gente brinca que é de 0 a 100 anos, né? Então, nós somos um centro de desenvolvimento humano. Então, nós trabalhamos com desenvolvimento humano em diferentes áreas. Por exemplo, em psicologia, fisioterapia, psicopedagogia, terapia ocupacional, educação física, musicalização. Então, são 7 áreas de desenvolvimento. Sim. Inclusive, a música voltada para a terapia. Então, a nossa maior base, né, o que mais norteia o nosso trabalho é a ciência. Então, tudo que nós fazemos aqui, obrigatoriamente, precisa ter evidência científica. E aí nós temos, então, atendimento infantil, nós temos atendimento para adolescentes, atendimento para pessoas idosas, né? Então, varia muito conforme a demanda que nós recebemos. Então, nós temos habilitação, nós temos reabilitação, nós também oferecemos cursos, palestras, formações. A nossa intenção é o que a gente pode fazer, inicialmente aqui na cidade de Franca, para levar informação, que essa informação seja transformada em qualidade de vida. Né? Então, ir nas escolas, levar informação para os professores, garantir que os nossos profissionais aqui estão devidamente capacitados para garantir o desenvolvimento dos nossos pacientes. Sempre atualizados, né? Exatamente. Então, a gente sempre visa, né, pelo que dá certo, eu falo. Então, não existe assim, a gente trabalha assim e pronto, acabou. Né? Então, a gente trabalha com o que dá certo. E aí, se tem uma nova tecnologia, uma nova pesquisa que traz eficácia, que traz desenvolvimento, por que não? Né? Então, vocês vão atrás. Exatamente. A gente precisa estar atualizado, e para estar atualizado a gente tem que ser flexível. Né? Não adianta a gente ter uma maneira X de pensar, né, e fazer como se apenas isso prevalecesse. Então, nós temos, né, cursos, palestras e temos também os atendimentos. Nós temos pacientes que vêm até a clínica para serem atendidos, tem atendimentos que acontecem em casa, tem atendimentos que acontecem em espaços públicos, como padarias, shoppings, mercados. Então, a gente sempre fala assim, não é a maneira como nós trabalhamos, mas sim a maneira como o outro desenvolve. Então, se para que ele tenha um melhor desenvolvimento, esse atendimento precisa acontecer em casa, a gente vai até a casa. Se precisa ir até o mercado, a gente faz a terapia no mercado. Então, o que a gente pode fazer para trazer mais qualidade de vida para as pessoas, tenham elas deficiência, não, alguma patologia ou um desenvolvimento típico, a gente entende o que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade de vida. Desde a autonomia, lavar uma louça, preparar um café, tomar um banho sozinho, se higienizar, assumindo algumas tarefas de casa, né, quando a gente pensa já em maiores, como adolescentes e adultos. Então, a nossa demanda ela varia muito e ela vai depender da nossa queixa inicial. E, claro, também das formações que nós temos.
A gente sempre fala que a gente precisa ser honesto o suficiente, inclusive para, se for o caso, reconhecer o que a gente não dá conta, né? Então, às vezes, dependendo de uma demanda, se a gente não tem informação para aquilo, é responsabilidade nossa, faz parte da nossa integridade. Vocês indicam encaminhar, sim, com certeza. Então, se nós temos um outro profissional que nós sabemos que tem uma linha de pesquisa mais aprofundada em determinado assunto, a gente encaminha porque a gente sabe que ele vai ter mais propriedade para lidar com aquela demanda. Ô, Ana, eu queria que você me explicasse também para o espectador como é feito, por que é feito, ou são feitos os atendimentos, por exemplo, no shopping, numa padaria, numa escola, sei lá. Por que isso? Então, a gente trabalha como que funciona, né? Então, funciona, por exemplo, ele vir apenas na clínica, um paciente, o Joãozinho. O Joãozinho vir apenas na clínica para aprender a tomar banho. Se funcionar, perfeito. A gente brinca que assim, o time que tá ganhando a gente não mexe. Não né? mexe. Mas talvez tenha maior probabilidade dele ter um melhor desempenho se a gente treinar em casa. Ou a mãe às vezes traz, nossa, Ana, faz um mês que a gente não vai no mercado, porque todas as vezes que a gente vai no mercado, ele tem uma crise, porque quer que compre algo e não consegue compreender, né? Ou às vezes eu nem consigo entender ao certo, mas ele sempre fica muito irritado nesse ambiente. Então, não significa que é apenas a gente ir até o mercado, então, e pronto, está tudo resolvido, né? Precisa ter um planejamento e a gente precisa, claro, entender se é o momento de fazer uma intervenção nesse espaço. E vocês preparam a criança antes de ir ao mercado, no caso, ou não? Sim. É lá que acontece? Depende da situação, depende do indivíduo, né? Então, tem crianças, por exemplo, que podem vir a ter uma crise, algum comportamento inadequado no mercado devido a alguma situação de rotina que mudou e aí ela não previu aquilo e é onde desorganiza ela. Então, aí a gente organiza antes de ir, explica para ela tudo o que pode acontecer e isso tudo pode ajudar para que ela não tenha uma crise. Tem crianças que não, que a gente precisa ir até o espaço para a gente entender por que esse comportamento está acontecendo. Sim. Tem crianças que às vezes não vão ter, eu cito crianças, mas adolescentes também e adultos, que talvez não vão ter a compreensão para que a gente converse antes, por exemplo. Então, a gente acredita muito na prática, não só acreditamos, como tem evidências científicas, de que a gente desenvolve muito melhor na prática. Claro que essa prática, por exemplo, não significa que se me colocar no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia, é só você praticar ali a cirurgia que pronto, você vai conseguir fazer. Existe toda uma preparação. Lógico, existe um planejamento. Exatamente. Então, não é só a gente falar, ela é terapeuta. Então, se ela for com ele no mercado, pronto, ele não vai ter crise. Não é assim que funciona, né? Sim. A gente brinca que a gente não tem nenhuma varinha de condão, né? Então, muitas vezes, apenas ir até o mercado repetidas vezes pode fazer com que ele aprenda o comportamento que a gente espera lá. Sim. Muitas vezes não. Então, a gente vai, às vezes, até que preparar primeiro na clínica, fazer uma série de sessões, às vezes desenvolver determinadas habilidades. Então, por exemplo, ele tá gritando porque ele quer água. Tá, e aí qual outro comportamento ele tem para pedir água? Ele consegue pedir água mostrando uma foto no celular? Ele consegue fazendo um sinal? Ele consegue aprender a gesticular, a falar a palavra água? Então talvez a gente tenha que desenvolver algumas habilidades antes e desenvolvendo essas habilidades os comportamentos já ficam mais tranquilos. Mas é claro que a gente precisa lembrar que a gente está falando de um organismo, de um corpo, né? Então às vezes nem tudo é por conta da patologia, porque às vezes fala, por que ele está gritando? Porque ele tem síndrome de Down, ou porque ele tem autismo. Às vezes é porque ele está com dor, às vezes é porque ele está com fome, porque ele está com sede. Como se fosse um nenê, uma criança que chora a hora que está com fome. Exatamente. Né? Então, assim, pensa se o senhor for no Japão. Não sei se o senhor fala japonês. Eu não falo japonês. Não. E aí eu tento pedir água e ninguém me entende. E aí as pessoas começam a falar comigo, eu também não entendo o que ela está falando. E aí eu tô com sede, aquela sede está aumentando, eu tô ficando irritada. Então, a tendência, às vezes, é eu ficar nervosa com a situação e às vezes eu posso até explodir, quem sabe, às vezes jogar alguma coisa. Então, da mesma maneira, né? Pensa que frustrante você não conseguir se comunicar de maneira efetiva. Professora Ana, nós temos o prazer agora da chegada do nosso outro entrevistador do programa Fausto Púria,
que é o doutor Adilson Monteiro, e dentista da nossa cidade, muito capacitado, e agora nós unimos forças para poder levar conteúdo de qualidade para os nossos telespectadores. Como esse instituto lá que é uma coisa que precisa pegar como é que chama aquele negócio? Megafone e botar para a cidade saber. Sou suspeita para concordar. Você concorda? Sou suspeita, mas concordo com certeza. E o nosso programa é para isso. Nós estamos, né, Adilson, visitando todas as instituições de Franca, onde são prestados serviços para crianças, adultos, crianças especiais. E o que eu notei é que aqui abrange tudo. É isso? Explica para o doutor Adilson aí. Eu estava até comentando, né, que nós buscamos ser sempre íntegros no que a gente faz, né? E aí eu coloquei como parte dessa integridade, às vezes, reconhecer o que não é nossa especialidade, né? Então, assim, a gente tem aqui uma equipe forte, uma equipe especializada, e são 7 áreas do desenvolvimento, envolvendo saúde e educação. Mas falar que a gente atende qualquer tipo de demanda, eu acho que é muita ganância, assim, né? Porque eu falo porque como nós trabalhamos com desenvolvimento humano, o desenvolvimento humano é muito complexo, né? São inúmeras as áreas, são inúmeras os desenvolvimentos mesmo. Mas grande parte das demandas, pelo menos, isso a gente consegue sim acolher, trabalhar. A gente não atende na área da medicina, né? Então tá aí um ponto que se limita de certa forma, mas o nosso foco principal, né, é a qualidade de vida, né? Então eu sempre falo, se for para resumir o que o Instituto faz em uma frase, é aumentar a qualidade de vida das pessoas. Como? Depende, né? Então eu costumo falar assim, não existe solução para quem não vê problema. Então não tem como eu falar, a solução, a qualidade de vida é ele conseguir tomar banho sozinho. Mas se isso não for uma demanda para a mãe, para a família, claro que de modo geral, normalmente né? Porque as famílias, as mães não estão aqui para sempre, né? Então a ideia é dar o máximo de autonomia possível para que ele tenha qualidade de vida, para que ele não se coloque em risco, para que ele não fique sempre dependente de alguém. Mas pode ser que para determinada família isso não seja uma demanda. Talvez a demanda seja ele conseguir comer sozinho ou se expressar melhor. Então, como que a gente melhora a qualidade de vida? Entendendo o contexto, entendendo a demanda que existe e criando estratégias dentro do contexto real. Né? Que eu costumo sempre falar também, existe o ideal e existe o possível. Às vezes o ideal é que essa família consiga fazer X horas de terapia, tal tratamento, e corre para cá, corre para lá, e tudo que a gente orienta, a família dá continuidade, mas nem sempre isso é possível. Porque muitas vezes as famílias estão extremamente sobrecarregadas emocionalmente, talvez porque tenham inúmeras outras demandas e exigências, né? Então, a gente trabalha com o que é possível. E aí o possível ele é relativo dentro de cada conceito, cada contexto, né? Eu falo que o terreno do outro é sempre mais florido, né? Então, quando a gente olha, é sempre mais fácil fazer, né? Nossa, mas é tranquilo, é só ajudar ele a fazer tal coisa. Mas a prática é bem mais desafiadora, né? E eu falo, é muito fácil ter solução para o problema dos outros, né? Agora, praticar é um desafio. Mas é isso, assim, a gente busca sempre entender o contexto e como a gente pode favorecer a autonomia, a independência e diminuir o capacitismo, né? Que é uma crença de que as pessoas com deficiência são eternos bebês, são incapazes, né? Na verdade, todos nós temos limitações. Algumas pessoas têm mais, né? Por exemplo, eu falo que eu tenho uma limitação extrema em matemática. Matemática 0, sou totalmente de humanas. A maior invenção foi a calculadora. E assim, tá tudo bem, a gente não vai ser ótimo em tudo, não é? Humanamente isso não é possível, a gente ser ótimo em tudo. Nós temos algumas facilidades, talvez a gente consiga se destacar em algumas coisas. E não é diferente das pessoas com deficiência, né? Talvez vão ter mais dificuldades em alguns pontos, mas o foco é pensar nas potencialidades. Não dá para ficar focando só nas dificuldades, né? Então, mas ele não é capaz de dirigir. Tudo bem, mas talvez ele seja capaz de aprender a pegar um Uber, de aprender a pegar um ônibus. Então, vamos focar na solução e no que a gente pode fazer para trazer mais potência mesmo, né, para essas pessoas. Doutora,
E eu posso falar assim de cátedra, porque eu conheço o Pedro, que você cuida dele, o Pedro, filho da Márcia Ferreto, e ela cuida desse menino, pegou ele com 8 meses de idade, deram 2 anos de vida para ele e ele está com 21 anos. Sim. E nesses últimos anos agora, eu tenho visto a identidade dele com o mundo, porque ele está mudando. Ele está com 21 anos e a gente percebe assim que ele vai ao banheiro sozinho, ele consegue ir ao banheiro sozinho, se cuidar, ele come sozinho. Ontem nós almoçamos junto com a Márcia, eu e o Fausto, ele come sozinho. Então, essas capacitações é o incentivo que ele tem tido aqui da sua clínica. Eu fico muito feliz, assim, quando a gente vê na prática, né, assim, essa questão. O que o tratamento está fazendo na vida dessas pessoas, né? Então, faz sentido ele vir aqui uma vez por mês, por exemplo, uma vez por semana, ou que sejam 3 vezes por semana. Isso está surtindo algum efeito, né? A gente fala jogo é jogo e treino é treino, né? Treino é treino e jogo é jogo. Então, a terapia é um treino para depois ele desempenhar isso no dia a dia, no almoço de domingo, à noite no mercado. Então, essa avaliação do nosso trabalho, né? Quando ele não está com os terapeutas, quando ele não está num set terapêutico, né? Ele consegue desempenhar isso, ele consegue, ou ele está dependente da terapeuta, né? Então, a gente sempre fala assim, se eu estou ensinando e o outro não está aprendendo, eu preciso mudar minha maneira de ensinar. Né? Então, não existe essa questão de, eu ensinei, ele que não aprende. Né? Claro que, igual nós comentamos, né, existe limitações e requisitos. Né? Então, assim, por que a gente não ensina raiz quadrada para uma criança de 3 anos? Falou, ela tem 3 anos. Na verdade, é porque ela não tem capacidade, habilidades suficientes para conseguir desempenhar uma raiz quadrada. Eu, por exemplo, se me colocar no 4º ano de direito, eu provavelmente não vou ter um bom desempenho, porque eu sou incapaz, porque eu não aprendo. Não, porque eu não aprendi o que foi ensinado no primeiro ano de direito, no 2º ano. A gente está pulando etapas. Né? Então, é isso que muitas vezes acontece com as pessoas com deficiências. A gente quer pular etapas, dar saltos muito grandes, e aí não é porque ele não dá conta de aprender, é porque eu estou exigindo algo que não é o momento ainda, né? Então, mas o trabalho da sua clínica não é só com crianças especiais, com autismo, como é o caso do Pedro, um que tem uma deficiência de aprendizado. Não é só isso, né? Você atende outras crianças também, né? Sim, nós somos um centro de desenvolvimento humano, sim, né? Então nós trabalhamos com desenvolvimento humano. Mostrar para a população de Franca essa desenvoltura que a criança pode ter, porque eu tenho um filho que tem 17 anos e ele faz um tipo de trabalho dessa forma, de autoconhecimento, de autoajuda, não é um trabalho psicológico somente, mas de entendimento de como vai reagir diante de tantas modernidades e diversidades como está tendo ultimamente no mundo, né? E assim, a ideia é qualidade de vida mesmo, né? Por exemplo, porque a gente fala, mas antigamente a gente não fazia terapia, né? Hoje que está com essa moda, mas quantas dificuldades haviam, né? E quantas coisas, às vezes, que não foram bem tratadas, né? Que aí a gente vira adulto e a gente acaba, às vezes, normalizando, né? Então, as limitações. Exatamente. Então, eu sou inseguro mesmo, eu não me posiciono mesmo, e aí eu aceito, às vezes, um patrão me desrespeitar, em várias situações que talvez sejam questões da infância que não foram bem tratadas, né? E hoje a neurociência traz que para o resto da vida a gente é capaz de aprender, idosos são capazes de aprender, desde que tenha um estímulo correto, né? Então não existe, mas não trabalhou quando era pequeno, agora não tem mais o que fazer. Com certeza não. Claro que nosso corpo envelhece, tudo no nosso corpo envelhece, assim como o nosso cérebro também. Então, com o passar do tempo, é mais difícil para a gente aprender e a gente vai esquecendo muitas coisas, né? Eu me lembro de várias coisas que eu fazia na infância ou na adolescência, que eu falo, nossa, eu tinha tanta facilidade para isso, e agora parece que não vai, né? Parece que eu não consigo. Porque assim, a gente vai perdendo. Né? E a gente foca em algo, então, naturalmente, a gente vai perdendo mesmo e faz parte do desenvolvimento. Então, mas eu acho muito importante a população, os pais, principalmente, observar os seus filhos. Porque eu acho que depois, esse pós-pandemia, que a criança ficou reclusa, ficou
de certa forma até egoísta, porque ela tinha que estudar em casa, sozinha, não tinha convívio social. Eu acho esse trabalho seu de suma importância, principalmente nesses adolescentes agora de 10 anos de idade para frente, para cima, porque eles aprenderam a ficar muito sozinhos. Então, e um excesso de tecnologia, né? E muita informação, somente de informática, e você vai mostrar, ensinar como é o convívio social que a gente precisa disso a vida toda. Sim, com certeza. Olha, ela vai responder essa pergunta interessante do Adilson depois dos nossos comerciais. O automóvel não é somente um meio de transporte ou uma ferramenta de trabalho. É bem mais que isso. É uma paixão. Na hora de comprar o seu automóvel, venha até a Marquinho Automóveis. Qualidade e confiança em um só lugar. São 2 andares com um showroom completo, com automóveis de várias marcas, modelos e valores. São 4 décadas realizando sonhos, prezando sempre pela procedência, qualidade e satisfação dos nossos clientes. Contamos com uma estrutura aconchegante e uma equipe de profissionais competente para te auxiliar na compra do seu novo carro. Marquinho Automóveis. O shopping do automóvel de Franca.
Doutora Ana, então voltando à pergunta, né? De como você pode ajudar a todas as crianças, e não só crianças, né? Que nós adultos também precisamos de trabalhos da personalidade, de mudança de comportamento social, de aprendizado, de ter a parte que a gente fala, não, eu sou muito tímido. Não, isso aí tudo a gente pode trabalhar e melhorar, não é? Sim, e a ideia é entender porque antes, quem não aprendia, vamos lá, era mongoloide, burro, bobo, idiota, mimado, lerdo, né? Tinha qualquer nome pejorativo. E aí isso fez com que cada vez mais a gente não expusesse as dificuldades, né? Então, assim, eu preciso dar um jeito de aprender, eu preciso fingir que eu sei, né? Quantas vezes a gente tem vergonha de dizer que não sabe e perde a oportunidade de aprender. Porque, historicamente, a gente foi ensinado que se você não souber, você vai ser ridicularizado, né? Então, a ideia, e é isso, claro, é uma proporção maior, né, enquanto sociedade, é entender que as dificuldades elas fazem parte de todo mundo, porque a gente vive como se nós fôssemos todos alecrins dourados, né? Então, todo mundo sabe tudo, só eu que não sei. Então, eu não posso expressar isso, eu não posso dizer isso, e na verdade é o oposto disso, todos temos dificuldades, né? Então, a ideia, na verdade, igual eu comentei, tem a fisioterapia, por exemplo, para alguém que sofre um acidente e precisa se reabilitar nas questões motoras, mas existe também a psicologia para trabalhar as questões emocionais, de reabilitar aí, recompreender, vamos falar assim, né, ressignificar algumas emoções, alguns comportamentos que a gente tem e que a gente sabe que prejudica, né, porque é o que eu falo, não está prejudicando, tudo certo, né, não precisa procurar pelo em ovo, né, essa ideia de que todo mundo precisa de terapia, não. Tem pessoas que às vezes estão conseguindo lidar bem sem um terapeuta, então não é uma obrigatoriedade, mas há muitas pessoas que poderiam ter uma qualidade de vida muito melhor e as pessoas ao redor também, por exemplo, num casamento, né, talvez pudesse estar fluindo muito melhor em relacionamentos se tivesse às vezes um amparo emocional até para entender os impulsos. Nossa, por que eu estresso tanto? Por que às vezes eu não consigo controlar os meus impulsos, seja vícios, enfim. E eu queria até abrir um parêntese, né, porque foi citada a pandemia, em todos os efeitos que ela gerou, que com certeza houveram muitos efeitos negativos, né? Mas eu sou muito a favor de a gente pensar que a gente está sempre em evolução. A evolução não acontece como a gente gostaria, ela é bem mais devagar do que a gente imaginava, mas eu não acredito, e eu falo assim, nada me faz acreditar que as coisas estejam piorando. Por exemplo, tecnologia. Porque antes não tinha tanta tecnologia, né? E a gente percebe que o excesso da tecnologia prejudica, com certeza, não que isso é cientificamente comprovado, que o excesso de tecnologia pode sim causar prejuízos. Porém, não que a solução seja ser como era antigamente, sem nenhuma tecnologia, porque a tecnologia hoje, por exemplo, quantas crianças, adolescentes e adultos se comunicam por meio de um tablet, por meio de um celular, e talvez se não tivesse o tablet, não tivesse o celular, ele não ia ter nenhuma forma de conseguir expressar o que ele gostaria, porque talvez não tenha coordenação motora para aprender libras e fazer gestos. Mas um desenho faz. Né? Um desenho faz, ou mostrar uma imagem, consegue mostrar. Então hoje a gente tem softwares específicos de comunicação, que tem uma série de imagens onde a criança pode comunicar se ela quer comer, se ela não quer, se ela está com dor, o que ela quer. Né? Então, assim, eu acho que a questão... Eu sempre brinco, se eu pegar um martelo e martelar meu dedo, não é a ferramenta que é ruim, é a maneira como eu estou utilizando. Né? Então, a tecnologia, ela é necessária e ela traz muitos avanços até com relação à informação. Né? Então, o próprio canal, né, de TV é justamente isso, envolve muita tecnologia para pessoas de diferentes espaços conseguirem assistir e ter acesso àquela informação. Então, não precisa vir aqui até o instituto, por exemplo, ou tá passando na porta e falar, nossa, o que é esse lugar? Né? Ele pode ir em um clique e ter acesso ao que ele precisa de tratamento e tudo mais. Então, acho que a questão é o excesso, né? Então, o excesso não é favorável. O excesso não é legal, e nem o déficit, né? Então, às vezes, aquilo também está em déficit, também não é favorável muitas vezes, né? E essa orientação para atingir esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio que é o difícil, né? Sim, então, com certeza. Eu queria perguntar para ela uma coisa que eu passei quando eu exerci a minha profissão de cirurgião dentista, e eu trabalhei mais de 40 anos com crianças, né? Então eu falava, eu não tive tanto problema com a criança, porque eu fui treinado para desempenhar aquilo ali. Eu sabia o que eu tinha que fazer para não traumatizar uma criança. Tal. E
os maiores problemas com as pessoas acompanhantes que levavam as crianças, né, mães, tias, avós e tal. E então a minha pergunta para você é a seguinte: como que você trabalha essas pessoas? Eu não vou falar mãe, avó, não, essas pessoas responsáveis pelos seus pacientes aqui, quando você não consegue fazer uma coisa no tempo que aquela pessoa acha que você tem que fazer. Eu acho que a solução, se for para resumir, né? Acho que são muitas estratégias, são muitos pontos para pensar, mas eu penso que, em resumo, a compreensão é o melhor caminho. Então, se eu for no dentista e eu não faço ideia do que vai ser feito, ele simplesmente fala, abre a boca, eu tô com um monte de coisas aqui, eu não faço ideia do que vai ser feito, eu não sei se você entendeu ao certo o que eu queria. Então, às vezes você está tratando, eu sou muito leiga nisso, eu vou citar um exemplo, eu estou tratando uma cárie, sendo que a minha demanda é que eu queria clarear os dentes, né? E aí isso já me gera uma ansiedade, uma insegurança, e aí eu começo a questionar. Então, assim, tem pessoas que às vezes não estão prontas ainda para aceitar algumas questões, né? Então, talvez eu queira muito que o meu filho escreva o nome dele, e talvez não é nem porque eu não entendo que não está na hora, é porque eu não consigo aceitar isso, né? E eu acho que isso precisa ser respeitado, né? Porque é muito fácil, às vezes, para eu falar, nossa, mas não é possível que ela ainda não entendeu que ele não vai conseguir escrever o nome. Porque eu não sou mãe, né? Eu não sei se vocês dois são... Ele falou que ele é pai, não sei se o senhor também é pai, eu acredito que sim. Pai, né? eu sou avô. Tenho netinho, é verdade. O avô. Eu não sou mãe ainda, né? Eu falo que o amor mais próximo que eu sinto é de tia, e eu falo que já é um amor que dói demais, mas existem expectativas, né, quando você tem um filho. Existe uma pressão da sociedade de como é um comportamento, como que a criança tem que se comportar para você ser um bom pai. Então, se ele faz tal coisa, você não está dando educação suficiente. Se ele não aprende, você não está se empenhando o suficiente. Existe uma pressão muito grande. Então, entender isso também é importante para a gente ter paciência com o processo do outro. Porque às vezes não é só porque a mãe não quer aceitar, é porque tem toda uma sociedade pressionando que o filho dela só vai ser capaz se ele passar em medicina. Então, nossa, mas ele é ótimo em pintura, mas não importa. Para ele ser alguém, ele tem que passar em medicina. E às vezes é uma ignorância por parte da família, mas às vezes essa ignorância ela é culturalmente enraizada. Então, às vezes a gente para e pensa, eu nem sei em que momento da minha vida isso virou uma verdade. Mas eu acho que de tanto ouvir isso, eu entendi que só é efetivo se for advogado. Então, se for professor não ganha muito. Então, não. Então, isso não... Então, eu falo assim, a gente precisa entender todo esse contexto, porque senão a gente fica só batendo de frente. Essa mãe não entende. Essa avó não faz. Porque eu já pedi e não vai. Então, existem tantas coisas, né? E assim, às vezes eu sou mãe, talvez, e eu tenho uma rede de apoio imensa. Então, se eu preciso ir na minha terapia para descansar minha cabeça, eu tenho a avó que fica. Se eu preciso fazer um exercício físico para eu cuidar do meu corpo e da minha mente, eu tenho uma babá, consigo pagar uma babá. Mas isso é uma porcentagem menor da sociedade. A maior parte das famílias estão extremamente sobrecarregadas, principalmente quando a gente pensa em uma criança com deficiência, é muito mais difícil achar uma babá. É muito mais difícil achar alguém que vai conseguir lidar, que quer lidar. E olha aí, tem que... E é uma criança cuidado, muito mais vulnerável, né? Então, se alguém judiar dela, talvez ela não vai saber contar. Então, a mãe fica com muito mais medo, o pai sente muito mais medo e acaba não delegando, né? Então, meu amigo até falou que fica, minha amiga até falou que fica, mas eu fico receosa porque ela não sabe falar quando ela tá com fome, não sabe falar quando ela tá com sede. Então, toda essa sobrecarga emocional dificulta, sim, o tratamento, mas acho que a gente tem que ter empatia de entender que assim como talvez eu não vou conseguir já ensinar raiz quadrada para aquele paciente, talvez eu já não vou conseguir exigir 10 coisas dessa mãe. Então talvez eu preciso ir aos poucos fazendo ela entender o processo, porque depois que ela entender faz mais sentido. Né? Eu falo muito isso, assim, quantas coisas que depois que eu entendi... Você trata a criança e dá um tratamento da mãe também. Responsável. Precisa ser, exatamente, precisa ser. Porque senão é a mesma coisa, por exemplo, eu tenho diabetes, eu tô tomando uma medicação, mas eu não mudo os meus hábitos alimentares. É chover no molhado, né? Então é a mesma coisa, assim, a criança ela passa pouquíssimo tempo aqui. E olha que nós temos crianças que fazem 4, 6 horas por dia de terapia. Mesmo assim, a família é a maior responsável e passa muito mais tempo, né? Então a gente precisa desses pais juntos. E eu acho que
a confiança, a compreensão é o melhor caminho e a empatia mesmo, né? Tentar entender o que o outro dá conta e o que ele às vezes não vai dar conta nesse momento. Faz um favor para mim. Chama os comerciais. Gente, eu tô muito chique. A gente vai continuar então depois da pausa para os comerciais. Fiquem aí. O automóvel não é somente um meio de transporte ou uma ferramenta de trabalho. É bem mais que isso. É uma paixão. Na hora de comprar o seu automóvel, venha até a Marquinho Automóveis. Qualidade e confiança em um só lugar. São 2 andares com um showroom completo, com automóveis de várias marcas, modelos e valores. São 4 décadas realizando sonhos, prezando sempre pela procedência, qualidade e satisfação dos nossos clientes. Contamos com uma estrutura aconchegante e uma equipe de profissionais competente para te auxiliar na compra do seu novo carro. Marquinho Automóveis, o shopping do automóvel de Franca. Doutora Ana, e o que foi que incentivou você a montar um instituto desse porte, dessa qualidade, dessa excelência que você faz? E por que chama Lalá?
Eu me formei, na verdade, para ser professora, não foi para atuar em clínica, mas eu já queria, né? Até quando eu comecei a pedagogia, eu fui entender como é que funcionaria a psicopedagogia, falei, depois eu quero ir para a clínica. E aí, em 2018, eu comecei em clínica, comecei a alugar uma sala, e até na época eu fui conversar com a dona e falei, olha, eu vou começar minha pós-graduação ainda, eu nem sei se eu vou conseguir desenvolver, eu tô aprendendo. Falei, se você tiver alguma criança que precisa, eu vou atender gratuitamente para eu aprender, né? Falei, nem tem nem coragem de cobrar ainda. Falou, Ana, minha filha tem síndrome de Down e ela tá em processo de alfabetização, ela precisa de uma pedagoga. Vamos trocar então, né? Você atende ela, não precisa pagar aluguel. Olha. E aí eu também não te pago o tratamento, fica elas por elas. Eu falei, nossa, perfeito. Falei, não sei nem como é que eu ia pagar o aluguel, né? Então, perfeito. E aí, comecei a atender a Larissa em 2018. Em 2019, eu abri um espaço em sociedade com um psicólogo. Em 2020, ela lá faleceu, ela teve uma infecção no intestino, que agravou muito rápido por conta da... Ela chamava Larissa. Larissa, exatamente. Isso. E em 2022, eu decidi sair da sociedade que eu estava, começar um novo projeto. E aí eu fiquei pensando, né, que nome eu daria... Bom, o maior motivo de eu ter saído da sociedade é com relação à nossa missão, à nossa visão e os nossos valores, né? Eu acho que a gente não estava indo para o caminho que eu prezo. E aí eu falei, então não pode ser só qualquer nome. Eu gosto de flor, vou colocar Instituto Flores, né? Eu fiquei pensando, então não podia ser diferente. O Instituto Lalá é uma homenagem à Larissa, que foi minha primeira paciente, que eu falo que foi muito paciente, que eu ainda estava aprendendo. É a sua primeira paciente. Exatamente. E tem um carinho especial, com certeza. E eu falo que tudo que a gente faz aqui tem um pouquinho de Larissa, né? Tem um pouquinho de Lalá. Falo que a gente lida com o amor da vida de alguém, né? Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é tio, sabe que é o amor da vida da pessoa, né? Então a gente não pode perder isso de vista, né? A gente está lidando com as pessoas mais importantes da vida de alguém. E aí o Instituto tem só prosperado cada vez mais, então nós iniciamos como Instituto lá em 2022, é um bebê ainda, né? Recente, tem 2 anos. Só que a gente já está ampliando para um segundo espaço. Segundo núcleo. Exatamente. A nossa intenção de ampliar, inclusive, é para setorizar. Então, nós atendemos tanto crianças como adolescentes, adultos e pessoas idosas. Então, a intenção é setorizar, onde a unidade que nós estamos hoje seja apenas infantil, e aí todos os espaços têm uso terapêutico. A cozinha tem uso terapêutico, porque lá vai aprender a lavar louça, vai aprender a preparar um pão, um suco, vai ler uma receita para trabalhar a leitura. E o espaço que nós estamos ampliando vai ser para adolescentes e adultos. Então, a gente vai garantir que esse espaço também não seja infantil, já que a gente atende esse público. Então, é uma maneira da gente trazer mais qualidade para os atendimentos, mais recursos, conseguir atender mais famílias. Até muitas famílias perguntam, né? A gente fica aqui no bairro São Joaquim, na cidade de Franca, pertinho do hospital. Muitas pessoas perguntam, né? Mas quanto que custa, né? Dependendo de quanto for. Então, eu costumo sempre falar que a nossa intenção não é ser um instituto elitista que... quem tem dinheiro faz o tratamento, quem não tem, não faz. Existem muitos recursos, existem legislações, existem inúmeras formas de ter acesso ao tratamento. Então, eu sempre falo, vem até o instituto, a gente senta, a gente conversa, a gente explica as possibilidades, quais são os direitos, né, e os caminhos possíveis para que todo mundo tenha acesso à qualidade de vida, né? Isso é de suma importância que você falou. Que as pessoas, como nós já falamos em outras entrevistas, que a Márcia deu uma entrevista maravilhosa, mostrando os pais que têm crianças especiais, que necessitam, que têm meios de fazer esse tipo de trabalho, como tem lá no Caminhar, como você está dizendo. E nós vamos ter uma entrevista com um advogado que é especialista nessa área da parte de crianças especiais, os direitos que o governo pode fornecer. Não é isso, exatamente. E é isso que a gente pensa. Assim, qualidade de vida, ela vem de inúmeras formas. E a informação é uma delas. Né? Quantas pessoas, às vezes, não têm acesso à qualidade porque não tem informação, não sabe como conseguir, né? Então... e aí já agradecer a vocês em nome da comunidade, né, da pessoa com deficiência, por esse movimento, porque eu acho que a informação ela salva, né? Quantas pessoas aí precisam dessa informação, né? Então é divulgar o máximo que a gente pode mesmo, para a gente continuar, na verdade, evoluindo, mesmo que passinho de formiguinha, né? E de vez em quando a gente dá um passo um pouco maior e vai sempre em constante evolução aí para o máximo número de pessoas possíveis. Ana, vamos pedir para o nosso cinegrafista, produtor, o Cobra, para deixar o endereço direto, tá? Vamos deixar o endereço daqui direto lá no vídeo, tá? Você pode falar
Pode falar mais uma vez? Certo, é o Instituto Lalá, então é na Rua Paulino Liboni, número 1010 e número 1000, que agora nós estamos expandindo, no bairro São Joaquim, pertinho do hospital aqui da cidade de Franca. Bacana. O telefone, WhatsApp. Sim, 16 997 49 0882. Manda um WhatsApp ou dá uma ligadinha. A gente sempre fala assim, até gosto muito de enfatizar, essa primeira conversa não tem nenhum custo, então eu falo que às vezes tem pessoas que nem chamam, ficam com medo de quanto vai ser, então a gente não cobra para dar informação, então venham até aqui, a gente senta, a gente conversa. A gente vai conseguir atender? Não sei, né? Talvez não, mas pelo menos se a gente conseguir levar um pouco de informação para essa família, seja indicar outras instituições que prestam também serviços ou profissionais. Ou motivar também, né? Sim, com motivar certeza. A pessoa a fazer um tratamento, porque muita gente acha que é um bicho-papão, né? Sim. Não, isso aí é muito difícil, é muito caro. Então, às vezes uma entrevista aqui, que não vai custar nada para você, vai te incentivar. Pode falar, qual? Instagram. O Instagram. Vamos colocar aí o Instagram, Sim. Qual que é? É @ Instituto Lalá Franca. E-mail, já vou colocar o e-mail então também, institutolalafranca@gmail.com. Pode mandar para Ana, mandar para Thay, manda aqui pro pessoal e a gente com certeza vai receber e responder com muito carinho. Até como para fechar, lembrar assim que a gente acaba banalizando muito a saúde mental, né? Então, se você está com alguma dor no coração, você vai logo no cardiologista. Se você está sentindo uma dor no estômago, logo você vai no profissional. E aí, se você não está bem emocionalmente, né? Eu estou esquecendo muito as coisas, ou eu estou muito irritado. Nossa, imagina que eu vou no psicólogo, no psiquiatra, eu não sou doido, né? Então, culturalmente, infelizmente, a gente banaliza muito. Eu costumo falar assim, o cérebro, ele comanda o corpo inteiro. Então, se a sua cabeça não tá boa, às vezes é por isso que o seu coração não tá bom, e aí você tá cada vez tomando mais remédios, às vezes cada vez tomando mais remédio pro estômago, sendo que você não... Eu falo assim, tem uma goteira. O que faz mais sentido? Você ficar toda vez que chove colocando um balde na goteira ou trocar a telha, né? Então, trocar a telha dá trabalho. Você tem que ir lá comprar a telha, você tem que contratar alguém, tem que achar qual telha que é. Só que a médio e longo prazo é muito mais fácil do que todo dia ter que ficar colocando balde, tirando balde, né? Então, e às vezes esse balde também transborda, exatamente. Né? E nem sempre vai ter onde você descarregar esse balde. Né? Então, a saúde mental é a base. Eu acho muito interessante a evolução. A gente estava falando de tecnologia, de informação, mas a evolução, que eu fiz pedagogia em 1982 e 83, tá? Porque eu fui professor de faculdade, eu dei aula em pós-graduação há muitos anos, e eu vejo o tipo de pedagogia que eu estudei lá era totalmente da psicopedagogia que você usa hoje. Então, essa evolução é linda e maravilhosa. E eu espero que as próximas gerações sejam totalmente diferentes do que eu estudei, porque mostra que a gente está em constante evolução mesmo, né? Esse é o caminho, né? É isso aí. Muito bacana. Podemos encerrar, diretor? Pode? Eu quero agradecer à professora Ana por essa entrevista. Não tem nem jeito, é maravilhosa, muito boa, informativa. Só trouxemos informações de qualidade. Essa é uma, sabe, das nossas intenções e objetivos. Levar informação, conteúdo para quem está nos vendo, né? Então, a gente precisa de patrocinador, como você precisa, né, de cobrar do seu paciente para funcionar no Instituto. Nós temos nossos patrocinadores, mas a maioria do nosso tempo aqui é informação. Sim. Certo? Então, o programa Fausto Puglia e Dr. Adilson Monteiro é isso aí. Informação para aqueles lá que são muitos que nos veem na TV Franca, canal 23 ou 523, e no YouTube também pelo mundo afora. Deixa aí uma mensagem para o pessoal e eu já falo até o próximo vídeo. Ela vai deixar a mensagem. Mais uma vez, obrigada pelo convite, pessoal.
É uma honra estar aqui. Eu falo que eu faria isso mais por 1000 horas. Se deixar, eu fico o dia inteiro falando disso. É porque é o que eu acredito, né? Eu falo que eu faço pelos meus, pelos seus, pelos nossos, né? E para fechar mesmo, assim, que eu sempre falo, não espera a água bater na bunda, né? Então, assim, mas eu não tô nem aí se tem pessoas com deficiência, se não tem, até ser seu neto, até ser o seu sobrinho, né? Aí você vai ver que não tem leis suficientes, aí você vai ver que não tá acontecendo, que precisa acontecer logo, que as pessoas não respeitam, né? Então, faça com que seja da conta de todo mundo antes de virar uma questão realmente particular sua, né? Então, é muito mais fácil lidar quando você já se preparou para isso. Então, acho que é isso, levar informação, não julgar a realidade do outro. Viu uma criança no mercado gritando, pode ser uma criança em crise, pode ser uma criança com deficiência, né? Pode ser uma mãe extremamente exausta, cansada, sobrecarregada. Então, acho que o melhor caminho é não atrapalhar. Às vezes a gente não consegue ajudar, né? Mas também não julgue, não prejudique a realidade do outro. E é isso, a gente está à disposição, falo em nome de todos do Instituto Lalá. Hoje eu sou só uma parcela muito pequena, né, de uma equipe incrível, maravilhosa, que acredita muito e que faz acontecer. E é isso, obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos e esperamos vocês no próximo programa. Tchau, tchau.